hoje, qual é o seu sonho grande? Eu tenho um sonho, Eduardo, que é deixar um legado, criar uma instituição e trazer esses ensinos que eu adquiri há 14 anos até agora, que a gente vem adquirindo na Bíblia, na área financeira, para transformar vidas em um instituto ligado a propósito. E deixar esses livros como legado e deixar pessoas replicando isso em todo o Brasil. Então é um instituto que eu quero criar, igual o de vocês, só que um instituto educacional através de princípios voltado para educação financeira com princípios bíblicos. Boa, excelente. E aí sim alcançar as pessoas eternamente, porque esse ensino é eterno. Então na hora que formata isso, dos filhos dos meus filhos leem, eles vão ser edificados. Não é um ensino passageiro de onda e de tendência. Então eu tenho esse sonho, já coloquei o pé ali, estou começando a escrever. Amém, amém. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões, você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com uma lente ajustada do Espírito Santo, manifestando mordomia e, portanto, o reino de Deus, né? A gente costuma dizer aqui, as histórias mostram um pouco disso, que a visão sem propósito é vazia em si. E hoje, o nosso convidado de hoje é um exemplo vivo disso, né? Então vocês vão conhecer a história do nosso convidado e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração e a gente espera sinceramente que isso transforme aqueles que precisam ser chacoalhados aí pelo Espírito Santo, tá bom? Combinado? Então fica ligado aí, pega papel e caneta, muitas coisas podem ser para você da parte de Deus, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Combinado? E o último pedido que eu faço a vocês, naturalmente, você já sabe, são os famosos 3 Cs, não é isso? Compartilhar, comentar e curtir. Os algoritmos adoram isso e nos ajudam demais a levar os testemunhos, as histórias de superação, os acertos, né? E faz com que o nosso trabalho alcance muitas pessoas. Combinado? Vamos nessa? Então, bem-vindo, Wesley Ramos. Obrigado, Eduardo. É uma honra estar aqui nesse projeto maravilhoso de Deus. Esperamos aqui sim alcançar corações e transformar vidas e negócios através das nossas vidas aqui. Muito bom, Wesley. Bom, Wesley tem um nome diferente, né? No Wesley, plural. Ele tem uma história diferente. Talvez tenha sido, seja, pelo menos até hoje, o cara mais resiliente, né? Nessa questão aí de avançar, porque a história dele é muito interessante. Você vai ver que ele quebrou algumas vezes e daquelas pessoas que eu conheço, talvez tenha sido a pessoa que quebrou mais vezes, né? Mas ele está aqui para contar o que o Senhor fez e como o Senhor tirou ele de um ciclo de quebras, né, Wesley? E de falência na pessoa física, dificuldade na pessoa jurídica, mesmo sendo cristão. Verdade? Quebrei com Deus. Mas tinha alguma coisa faltando ali, né? Acho que tinha alguma Entre coisa aspas. Boa. Você nasceu em lá cristão ou você se converteu durante a sua infância, enfim? Não, a minha família era católica, né? E minha conversão faz 16 anos. Então, tive a vida católica por cultura como agora, todo brasileiro, como né? todo brasileiro, e agora sim, servindo a Cristo e convertido aí 16 anos para servir a Ele e honrar Ele em nome de Jesus. Hein? Muito bom. Deixa eu dar as devidas credenciais do Wesley aqui. Então, ele é fundador da Captação.net, uma empresa de BPO financeiro. Então, acompanha aí se você de repente está arrancando os cabelos e não sabe o que fazer mais para controlar a finança, talvez o Wesley seja uma boa solução aí. E a gente fomenta isso dentro do Tela, né, Wesley? Esse networking do céu,
que não é uma troca vil, né, de cartões, mas é pessoas que são transformadas por Deus, entendem o lugar de Deus no negócio e podem abençoar através dos seus conhecimentos. Certo, Wesley? Isso aí. Uma das dores dos empresários é lidar com as finanças, né? Eu diria que, na verdade, né, eu tenho uma tese, aliás, tem várias teses, né, mas sobre essa matéria aí, eu diria o seguinte: pessoas, né, talvez o maior desafio, lidar com funcionário, tratar com perfis diferentes, né? E aí um curso me transformou nessa visão que chama liderar como Jesus. Né? Que faz parte do conceito da liderança servidora. Então sai do conceito de chefe e passa a ser um servidor. Muda a dinâmica, né? Tudo. E isso alivia o coração. E o outro desafio enorme é gestão financeira. Então, gestão de pessoas, gestão financeira. Eduardo, mas e o produto, o mercado? Isso é um detalhe. São meios, né, Eduardo? São você meios. Pode o produto é meio. O produto é meio, você pode pivotar o negócio, o mercado, enfim, mas pessoas e recursos, né, financeiros, eles são geralmente o motivo da quebra, né, da maioria das empresas. Mas deixa eu continuar suas credenciais aqui, que a parte mais importante eu não falei, né? Então, ele é escritor aqui dá um close aqui, Mr. H. Ele é autor do livro Negócios com Propósito, subtítulo é Seu Negócio Além do Dinheiro. A gente vai contar um pedacinho da sua história, que está no livro, mas o livro também é super abençoador. Acha onde, Wesley? Na Amazon tem um site? Fisicamente já esgotou, só em PDF gratuito no meu Instagram. Vai ser abençoado ainda com bastante conteúdo provocativo, né? Imagino. Sim. E de graça e com graça. Não é? E ele ainda é casado com a Neiva, pai da Kathleen, Cássius e Ana Júlia. Esqueci de alguma coisa, Wesley? Avô da Aurorinha. Já sou avô. Tem uma princesinha também. Tem a Princesa do Propósito, que é minha filha. Legal. Tem a Rainha do Propósito, que na verdade eu chamo de Costelinha do Propósito. É a minha esposa. Boa. E agora tá legados aí, né? É isso aí, muito legal. Muito legal o legado, né? Perdão do trocadilho. Bom, vamos começar do começo aqui. Vamos lá. Você faz parte de um grupo seleto de entrevistados que começaram de alguma forma no mundo do empreendedorismo na praticamente infância, né? Com 9 anos você já estava ali trabalhando com seu pai, que tinha negócios, Isso. aprendendo sobre como empreender. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Isso, aos 9 anos já ajudava meu pai. Meu pai tinha uma alfaiataria, né? Uma alfaiataria tamanho médio. E dos 9 aos 15 anos eu servia a ele. Aprendi muita coisa com ele, no inconsciente ali. E a partir dos 16 anos já fui trabalhar como CLT, em virtude de crises econômicas, né? E Seu pai chegou a quebrar? Ou não chegou a quebrar. Ele foi demitido dos colaboradores, né? E ficou sozinho. E tinha serviços para 90 dias, assim, sem nenhum cliente, e de repente só tinha para 2, 3 dias. Uau! E isso foi gerando o quê? Uma preocupação, né? Inconsciente nosso ali. E aí foi quando eu resolvi trabalhar como empregado. Fora, aprender. E até então, nos últimos 16 anos, a gente voltou a empreender. Boa, ainda falando aí da sua adolescência, né? A gente tem vários testemunhos, histórias aqui de empresários que passam pelo podcast e que tem algo em comum, que é o poder da visão, né? Tem uma visão e aquilo meio que direciona aquilo que vai acontecer. No seu caso, como você não era cristão ainda, o poder da visão funcionou, mas sem propósito. Sem propósito. Conta um pouquinho dessa história, porque ela é curiosa, porque ela veio ainda na infância com um livro que você leu e te projetou uma imagem, né? E isso tem muito a ver, hoje você deve saber que tem muito a ver com o dom de profecia, né? Profecia é criar o futuro, eu digo sempre aqui, né? Mas se tiver desalinhado com o propósito de Deus para a nossa vida, dá certo, mas dá errado. Não é isso? É isso aí. Eu falo que é realizar um sonho sem propósito. A gente tem sonho, corre atrás e depois, quando realiza,
Cadê o sentido? Cadê a felicidade? Não tem. E aí a gente perde o sentido ali dessa conquista. O que acontece? Com 12 anos, com essas crises do meu pai, do negócio do meu pai, eu comecei a fazer um curso de como ser um bom empregado. Fiz curso de auxiliar de escritório, toda essa área de gestão de escritório. E naquele livro, o curso não era digital. Hoje é tudo digital, né, Eduardo? É. Naquela época a gente fazia pelo correio, chegava os livros, preenchia, fazia os testes, mandava e vinha algumas fotos. E numa dessas fotos eu visualizei o quê? Eu quero chegar aqui, gerente de uma multinacional. E isso aos 12 anos. Realizei aos 38 anos. 26 anos depois. E aí o que acontece? Eu tinha 5 sonhos. Tinha um sonho de um adolescente conquistar um carro, uma casa, uma faculdade, porque eu morava numa cidade do interior com 10 mil habitantes, então para realizar faculdade era um sonho. E depois uma família, que isso é um sonho de Deus, e uma grande empresa para quê? Estabilidade. Sim. Ganhar dinheiro estável. E isso aconteceu aos 38 anos, foi quando eu perdi o sentido da vida. Falei, mas perdi realmente, pensei em suicídio, separação de família. Mesmo estando bem na carreira? Eu estava na segunda maior empresa do segmento. Uau. Do Brasil. Cargo de gerência com bônus, vários salários anuais, tudo, mas nada, verdade, nada. É verdade. É isso que você falou. A gente conquista, mas perde o sentido da conquista. Por quê? Faltou o quê? O propósito. Faltou Jesus ali, faltou Deus, faltou servir as pessoas. E aí foi quando eu decidi, falar, agora eu vou empreender. E aí veio a Captação.net. Bom, mas vamos falar um pouquinho, aí eu fiz uma brincadeira inicial, né? Mas acho que as nossas vulnerabilidades, elas também ensinam bastante, né? E conectam muito com as pessoas. Eu brinquei aqui, mas deve ter sido doloroso, né? Como é que foi quebrar aí várias vezes? Quantas vezes você quebrou? Eu quebrei financeiramente, paguei juros 23 anos. Uau! Quando eu assumi, fui empreender, eu trabalhei 10 anos no serviço público. E aí, recebi o meu primeiro talão de cheque especial. Uau! Assumi um cargo de direção, o banco. Agora você é especial, toma um talão de cheque especial. O que acontece? Eu entrei naquele negócio, não saí nunca mais praticamente, 23 anos. Preso na cultura de crédito, preso na cultura de consumo. E aí o quê? Fui usando como recurso. No começo era pouco, mas depois o limite foi aumentando, o empréstimo, cobrindo empréstimo, cheguei a ter 15 empréstimos. Uau! E aí foi quando travou tudo e quebrou a primeira vez. Quebrou e eu mudei de cidade, fui promovido, dobrei de salário. O que aconteceu? Rapaz, Deus foi bom, você era um cara de coração duro, hein? Deus foi generoso já com mudei você de cidade, conseguiu quebrar. Mudei de cidade endividado. Vou travar aqui, teve a oportunidade de mudar de cidade, trabalhar numa grande empresa, fui. Ou seja, fazia parte, mas depois, Eduardo, eu fui perceber que lá com 14 anos, eu lia bastante, e eu li a Bíblia, mas não tinha um entendimento. Sim. E você não era convertido ainda. Não era convertido. Mas você tinha ali uma simpatia com a Bíblia. Com a Bíblia, eu já tinha li Mateus, li Timóteo. O que acontece? Instalou em mim a crença de que o dinheiro é ruim. O dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. E isso ficou no meu coração, que eu queria ser uma pessoa boa. Eu não queria andar com esse negócio. Só uma pausa aqui, é importante salientar de que esse texto está na Bíblia, mas fora de um contexto ele vira a raiz de todos os males. Vira um peso, né? E a igreja brasileira, historicamente, sempre viu ser próspero como algo distante da humildade, da santidade. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira. Eu sempre, quando cito esse versículo, né, gosto de pensar no outro versículo que diz que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. O problema é esse, não é a grana, né? Porque a gente, acho que eu já comentei aqui em um dos episódios, né? Todos os anos, Wesley, a gente faz uma viagem como Tela, né? Como instituto, para algum lugar, para entender na história, né,
como empresários cristãos promoveram a prosperidade, Tá. né? E no ano passado a gente foi para a Suíça Opa. e para a Alemanha, que é o berço da reforma. Quando eu falo em reforma protestante, você lembra do quê ou de quem? Lutero, Martinho Lutero. que- Todo mundo vai gabaritar aí, né? É. Mas aqui as pessoas não sabem é que as teses de Lutero, o conceito, né, bíblicos, De reformas. portanto, de reforma, 95 reforma ali. eles só ganharam a Europa financiado pelos empresários cristãos. Patrocinado. Não é verdade? Nós, brasileiros, fomos evangelizados pelos batistas, pelos assembleanos, que botaram grana. Né? Então, o dinheiro é um recurso, né? É bênção, mas se dentro... Destinado. Exatamente. O dinheiro tem vários destinos. Um é patrocinar o reino. Exatamente. Inclusive está no livro, isso aí. Boa, boa. É que às vezes, né, e eu me coloco, né, eu me converti com 16 para 17 Nossa, anos, né, maravilha. e vim de uma família pobre, muito pobre. Meu pai era alcoólatra, Vixe. né, eu não cheguei a passar fome, Wesley, mas meus irmãos mais velhos passavam fome. Nossa. Né, História. dormir sem ter o que comer. Minha mãe contava que dava água com sal, bastante sal, para virar ali o estômago disfarçar ali. disfarçar, etc. A tal. fome. Quando eu nasci, meu irmão mais velho já tinha 10 anos e trabalhava na feira de ajudante, e aí ele levava o que sobrava ali. E eu comia, né, a minha infância toda. Eu me lembro que eu olhava, nem tinha geladeira, pra você ter uma ideia como era pobre. Eu olhava assim, só via fruta. Então, comia bife uma vez no ano, para você ter uma ideia. Refrigerante não tinha dinheiro para comprar. Né? Então, esse ambiente de escassez, né? Quando eu tive a oportunidade ali de me converter com 16 anos para 17, né? Um dos versículos que marcou a minha conversão, né, transformação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é uma verdade. Sim. Só que como eu tinha ali, carregava uma crença limitante, né, Do ambiente, um né? ambiente que não era favorável, o que eu entendi além da salvação? Bom, eu posso ser rico. Não é? Eu não preciso ser pobre. É verdade, mas combinado com onde tiver o seu coração vai estar o teu tesouro. Eu comecei a empreender, por exemplo, com 17 para 18 anos, tinha a primeira empresa. Mas com 18 para 19 já tinha quebrado. Né? E aí foi um ciclo também, mesmo cristão, mas o meu coração estava a enriquecer. Eu achava que eu tinha... Motivo errado. A motivação estava errada. Motivação certa é a que vem de Deus para nós. E aí Deus me quebrou no meio, né? No caso, eu quebrei segunda vez, a primeira vez ali foi na questão da informalidade, empreendendo de uma forma mais informal, mas a segunda foi onde Deus de fato me tratou, né? E eu entendi essa questão de propósito, de senhorio de Deus, né? Abrir mão de querer ficar rico, e aí Deus me prosperou. Né? Então, quando está calibrado, mas isso para dizer, só para reforçar, que mesmo cristão, a gente carrega crenças limitantes, né? Que moldam de uma forma errada e não bíblica. E o que é pior, às vezes a gente usa versículo bíblico para fundamentar a nossa crença errada, né? Para complementar desse versículo bíblico, a gente tem mais de 30 crenças relacionadas a finanças. Uhum. Então imagina prosperar com um monte de crenças contrárias dentro da gente. Então, é o amor ao dinheiro. Por quê? Qual que é a questão? Colocar o maior propósito nosso de vida na frente do dinheiro. Uhum. Essa é a questão. Colocar o propósito espiritual na frente de algo natural. E aí é que faz a gente achar que o dinheiro é ruim. Uhum. Então, quando a gente realmente... Porque amor é entrega. Entregar. Servir é entrega. É só de ida, é um sentimento só de ida. As pessoas misturam até com paixão, sentimento. E como o dinheiro potencializa muita coisa, potencializa a crença, potencializa visão, potencializa identidade, ou seja, ofuscando a nossa identidade. E aí a gente acaba se limitando a prosperar com Deus, fica prosperando com motivação errada, igual você falou aí.
Muito bom. Tem um versículo bíblico que diz que com a mesma consolação, né, 1 Coríntios, com a mesma consolação que somos consolados, nós devemos consolar os outros. Então, você quebrou várias vezes, o seu calcanhar de Aquiles aí sempre foi finanças, Sim. né, e Deus te restaurou nessa área financeira e te colocou para falar sobre finanças no assunto que você tinha muita dificuldade. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, o que você aprendeu com essas muitas quebras que você teve, muitos ciclos problemáticos de dinheiro? O que isso te ensinou? Uma profunda dependência de Deus. É impossível viver sem uma dependência do amor de Deus para a nossa vida. Ou seja, trazer propósito para a nossa vida, para o nosso negócio, para todas as áreas da nossa vida. Então eu aprendi que não é pelos meus braços, eu tenho faculdade, tenho pós, lia bastante livros e quebrava financeiramente. Eu sou contador. Sou formado em contabilidade. Parabéns pela sua humildade em abrir isso, mas é importante colocar dessa forma, né? Um cara Sim. que é formado, né, ensina sobre finanças de controle, quebrar é completamente antagônico, né? Então não é só conhecimento técnico. Uhum. Tem que ter aí algo espiritual. Eu chamo de dualidade, Eduardo. Uhum. Se a gente souber com sabedoria na hora de ir para Deus e na hora de trazer a gestão para os recursos naturais, a gente, nessa oscilação, a gente realmente prospera com Deus. Uhum. Porque Deus nos deu o governo de administrar recursos naturais, mas não sem Ele, com Ele. Então, eu trago Ele para os recursos naturais, honrando Ele. Provérbios 3:9. Honre a Deus, ou seja, coloque Ele em primeiro lugar, através dos seus recursos, através do seu tempo, através do seu negócio, através do seu dinheiro. Na hora que eu entendi isso me transformou espiritualmente no meu interior, alguma coisa assim que começou a atrair prosperidade. Porque o reino de Deus é atração. Jesus atraía. Deuteronômio 28. Obedeça que você vai ser próspero. Então, eu entendi o quê? Uma vida espiritual com Deus atrai prosperidade, mas não é só para mim essa prosperidade. O seu dinheiro não é só para você. O seu dinheiro, primeiro é para Deus, patrocinar o reino, segundo para você, para sua família, e depois você paga suas contas e seus negócios. Abençoa o próximo. Abençoa o próximo. Investe em outras pessoas. Eu digo que propósito é comunhão. Na hora que a pessoa entender, propósito é comunhão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo que Deus vai fazer é comunhão. Não existe nada sozinho. Por isso que muitas pessoas sozinhas desistem, muitas pessoas sozinhas empreendem, vira escravo do seu negócio, porque fica sozinho ali patinando, cria um platô. Eu criei esse platô também e parei de crescer porque eu não entendia. E aí o que acontece? Não entende que propósito é comunhão. Não é sozinho. Sozinho você não vai para lugar nenhum, na verdade. Até vai, mas com dores. Com dores. Vai. Né? Deixa eu só aproveitar esse gancho, né? Do assunto de quebra financeira e falar com a nossa audiência aqui, porque o nosso objetivo também é levar transformação, né? Não é só contar uma história, papo agradável, né? Abençoador, mas também conversar com você sobre os temas que a gente discorre aqui, né? Eu tenho eu digo privilégio, né? Porque Deus coloca pessoas para que a gente possa orientá-las e abençoá-las, né? Então, além de de ter uma das minhas atividades é ser conselheiro de empresas na área de tecnologia. Ótimo. Mas eu faço também, eu reservo algumas horas para fazer pro bono para aqueles que o Senhor me direciona. Então, eu vou abençoar a sua vida, né? E em alguns negócios, o que aparece é problemas. É curioso, viu, Wesley? Geralmente, o problema é financeiro, né? E de mordomia. Então, eu já ouvi várias vezes os empresários e empresárias dizendo o seguinte: se eu pagar os impostos, eu não paro de pé, né? E aí o que eu digo para eles é a mesma frase: você já perguntou para Deus se Ele quer que você pague os impostos? Todos respondem a mesma coisa. Bom, está na Bíblia que a César que é de César. Então, ou você confia no teu modelo de negócio, ou você confia na palavra de Deus. E ainda que você quebre, Deus vai abrir uma porta para você. Você tem fé para isso? Esse é o senhorio de Jesus. E é importante dizer que Jesus, né, nos convida
a ser servos, né, e ao plano de salvação, não promete riqueza, não promete prosperidade, né? A igreja que nós vivemos está numa fase não muito boa, igreja instituição com I maiúsculo, né? A humanidade vive uma fase de prosperidade como nunca antes, né? Um dado bem curioso, que a pessoa da classe C é mais rica que os reis de antigamente, né? Em termos de acesso, muitas coisas que ela pode ter. Então, podemos dizer que a população média, pelo menos do Brasil, né, que é a 10ª maior economia do mundo, né? O brasileiro tem a síndrome de vira-lata, que é achar que a gente é ruim, que aqui não dá certo. É um problema de corrupção que cria uma distorção na visão, mas o país é abençoadíssimo, o agro é uma potência. As oportunidades de empreender são incríveis, né? Mas é possível que você pague os impostos, é possível que você siga, né, os princípios, e se precisar quebrar porque você está indo contra, né, a maré da prosperidade ou quebrando princípios bíblicos, talvez seja uma oportunidade de Deus tratar com você. Então, fique atento aí. Óbvio que a minha oração é que você prospere, que você abençoe a sua família, os seus funcionários, possa investir em missões, não é isso? Mas não negocie com Deus, não negocie coisas que Deus já falou com você, que são coisas básicas, importantes. Eu citei imposto, mas é uma coisa muito simples, né? Outras tantas coisas que são princípios que Deus já tratou no seu coração e você está resistente aí. Então, a minha oração é que você realmente coloque a empresa aos pés de Cristo, né? Muitos falam que Deus é o dono do meu negócio, etc, tal, né? E aí eu sempre pergunto, Deus sonegaria imposto? Né? Deus pagaria propina, né? Deus concordaria de algumas práticas não muito claras. Deus é íntegro, caráter? A resposta é não, né? Então às vezes acaba até envergonhando, né, o nome de Deus, né? Já vi pessoas falar assim, cara, se ser crente é igual o meu vizinho, eu não quero ser, né? Um exemplo, e dando mau testemunho. Mas voltando à sua história aqui, quebrou várias vezes, mas aí quando foi a virada de chave? Quando que caiu essa ficha aí, como a gente diria antigamente? Para a geração Z cair a ficha, tinha um telefone, né? Hoje tem que ter esse cuidado, né? A gente tem muitos jovens empreendedores, Wesley, e possivelmente da geração Z, e eles não sabem o que é cair a ficha, né? Então a gente usa algumas expressões. Nunca nem vira a ficha. Então qual foi a virada de chave, o clique aí na sua jornada que mudou esse panorama? Foi exatamente quando você aceitou Jesus, foi isso? Isso, foi quando eu realmente fui de corpo e alma para Deus. Por quê? Porque você já tinha aceito Jesus, mas ainda estava negociando. 2 anos, basicamente 2 anos, primeiro amor. Sim. Então eu estava na transição, o que acontece? Quebrou a primeira vez, pessoa física, comprei apartamento, vendi apartamento para pagar a dívida, não deu. Quebrou de novo, vamos empreender. 2 anos depois, sem lucro, quebrando pela 3ª vez. Aos olhos de qualquer consultoria técnica, financeira, estava quebrado. Não tinha R$3, eu não tinha como ir embora. Uau. Meu escritório é em São Paulo, eu moro em Mogi das Cruzes, eu ia trabalhar de trem para economizar e não tive como ir embora, não tinha R$3 para pagar o metrô. E fui pedir e não consegui. Falei, vou dormir aqui debaixo, aqui na rua, né? Amanhã estou trabalhando. Você já era casado? Casado, minhas filhas, meus filhos. E aí, que situação, hein? Então, o que acontece? Quando o seu emocional está ruim, suas decisões não são boas. Sim. Então, não acredite no seu sentimento. Porque você pode tomar decisões ruins em cima dos seus traumas e do seu momento que você está passando ruim. Eu estava tomando essa decisão. Poderia ligar para um amigo, não veio. Ficou ofuscado nossa mente. E aí, o que aconteceu? Consegui, com um cartão de crédito da empresa que eu tinha R$14, troquei por R$3 numa empresa, numa lanchonete, e fui embora. E nesse dia eu fui meditando muito. Falei, Senhor, agora... Tem uma coisa errada comigo. Não pode ser com o Senhor. O que tá Tem acontecendo? Que ser comigo, né? Eu consagrei meu negócio, 2 anos depois. Consagrei meu negócio, antes de inaugurar, consagrei meu negócio e está quebrando. Estou quebrando com Deus. E naquela viagem de trem, eu fiz uma entrega de corpo e alma. Falei, Senhor, agora é tudo seu.
não existe mais nos meus braços, não existe mais técnica. O primeiro dinheiro que entrar, eu vou te dizimar. E aí foi o que eu fiz. E comecei a orar, né? Uma oração de Pai Nosso ali. 33 dias depois, realmente veio um cliente muito grande, virou a chave, fechou a conta. Na verdade, não veio um cara falou, te dou 2, depois te dou 3, porque no início eu fechei com boas parcerias, né? E sem você estar buscando, ele veio... Eu já atendi um cliente dele e ele falou, agora eu quero te passar um grande. Daí indicou. O honorário virou toda a chave. Que legal. Então eu estava para desistir, eu falei, só não desistir porque eu tinha consagrado a Deus. Eu falei, se eu consagrei a Deus, se eu desistir é vontade minha. Então eu não posso desistir um negócio que eu consagrei a Deus. E aí eu permaneci... Posicionamento, né? Posicionamento firme em Deus, de oração, mais de um mês ali, e virou a chave. Foi quando que eu percebi que realmente que o mundo espiritual, ele é real, e move barreiras, e move vidas, né? Eu estava pensando em separar da minha esposa, porque eu quebrei como empregado, multinacional. Bom, se eu fosse fechar meu negócio, eu ia fazer o quê? Abrir um negócio, eu já tinha quebrado. Voltar a ser empregado de alto nível, também tinha perdido sentido. Então, qual é o caminho? Fica sem esperança, né? E o que Cristo vem nos dar é exatamente a esperança e a renovação da nossa visão ajustada, né? E aí mudou o quê? Entregar para Deus, aí comecei a mudar a minha mentalidade, minhas percepções, minhas crenças naquilo que eu acredito verdadeiramente. Eu fui para Deus e aí eu comecei a ler a Bíblia. Então eu comecei a ler muita Bíblia, 2 anos lendo a Bíblia, muito parábolas de Jesus. Aí foi quando eu aprofundei em finanças. Então o que eu percebi? Que Deus me colocou naquelas situações para me gerar uma autoridade para eu alcançar pessoas, a tirarem pessoas do desânimo financeiro, separação, de casamento e negócios quebrando, pessoas que querem desistir por causa de finanças. E então eu aprofundei muito esse estudo na Bíblia de finanças, e aí eu fui levar para o meu negócio, e aí eu entendi que o propósito é Deus trazer os princípios de Deus para o negócio, comecei a aplicar. E aí houve uma grande virada, assim. Comecei a fazer programas de contribuição, de transformação de colaboradores, contratei coach financeiro para resolver o problema financeiro dos meus colaboradores, criamos um programa de contribuição de cesta de alimento, terapia, vários programas para transformar o colaborador para depois transformar os clientes. Eu me transformo primeiro, é o que está no meu livro. Primeiro depois eu transformo meus colaboradores no meio do caminho. Vai transformando, porque vai sendo admitido novos colaboradores e aí você vai crescendo. E crescer com Deus, às vezes demora um pouquinho mais, Eduardo. O tempo de Deus, eu costumo dizer que eu ensino isso para meus filhos, né? O tempo de Deus, o relógio, né? De Deus é diferente do nosso relógio humano. Então ele pode tanto ser mais lento os minutos de Deus, como às vezes ele pode ser mais rápido, né? O que vai alinhar o nosso time interno é obediência, né? É seguir princípios, é se manter firme na fé, né? Não negociar com Deus. Tá sempre, como o Davi, o Salmo, né, diz, esquadrinhando o coração para ver se tem alguma ali coisa que está contaminando, né, e esperar e crer que Deus no tempo dele vai nos abençoar. Se demorar um pouco mais é porque Deus está te forjando, né, naquilo que você talvez não entendeu ainda, que ainda não tem a plena transformação na sua alma, ou no seu negócio, ou na sua vida. E antecipar, eu falo que quando você faz planos, né? Você tem uma visão, você tem planos, faz os teus planos mesmo, fala que os planos de Deus são melhores, aí pode ser mais rápido. Mas eu pergunto, para ser melhor, você tem que ter o seu. Aí o plano dele é melhor. Qual é o seu plano? Não tem. Como que o dele vai ser melhor de uma coisa que não existe? Boa, uma boa lógica, inclusive, né? Então, porque princípio. Existe uma outra crença distorcida, é que Deus vai resolver a parada porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Pessoas espiritualizadas. Exatamente. Uma coisa é pessoas espirituais. Você ser espiritual, trazer princípio. Outra coisa é espiritualizada. A pessoa que terceiriza a responsabilidade para Deus daquilo que ele já
te delegou. Que é a nossa parte, né? Nossa parte é gerir recursos naturais, clarificando. Isso daí, então é uma dualidade, Eduardo. Essa dualidade é o quê? Espiritual e natural ao mesmo tempo. Na hora que eu entendi isso, lá, quando eu passei essa dificuldade, eu parei de terceirizar aquilo que cabe a mim e passei a trazer princípios e palavra de Deus para o meu negócio. Então, na hora de orar, orar. Na hora de consagrar, consagrar. Mas na hora de pagar as contas, eu que tenho que gerir. Ali, né? Não dá para jogar a fatura pro céu, pros anjos. Né? Se você tiver 2 mil na tua conta, empresário, e tem um boleto aqui para pagar, e você pode orar, pode fazer o que você quiser, não vai ser pago. O dinheiro está lá. É você, porque isso é natural. Tem questões práticas, né? E uma outra questão de ordem prática, mas também que mistura essa questão espiritual, você citou, por exemplo, que você leu as parábolas de Jesus. Uma curiosidade para a nossa audiência é que metade das parábolas de Jesus tratava sobre recursos e finanças, né? Das 40, cerca de 40, 18 são de finanças. É isso aí. Então, cara, se ele falou tanto, deve ser importante. Porque é a dificuldade nossa. E o ponto, a gente não está aqui, né, para condenar ninguém. Esse é um papel, naturalmente, de uma pessoa já basta um, né, querendo trazer condenação, acusação. Mas o nosso papel aqui é exatamente jogar a luz sobre essa questão, né, e aproveitar o teu exemplo, de que, às vezes, né, e isso tem, enquanto você está falando, tá vindo, por isso que eu quero reforçar isso, né? Pode ser que você esteja no momento de dificuldade, falar assim, cara, vou quebrar, não vai dar certo, etc e tal. Existem vários fatores, né? Não espiritualizando, né, mas vários trazendo para a questão espiritual, né? Eu te convido a pensar no versículo que diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então, localiza aí dentro de você, né? Acho que é uma boa prática aí, ler aí as parábolas de Jesus para vir revelação, entendimento, mas sobretudo uma sinceridade de examinar o seu coração e ver se você realmente entregou o teu negócio 100%. Faz sentido isso? Não é majoritário. Deus não é majoritário. Deus é o dono, 100%. Deus é majoritário. Não, 100%. Nós somos mordomos. Nós somos administradores. É isso. No teu caso, enquanto você ficou ali no 50-50, deu pau, né? Deu errado, né? Deus é meu sócio 50-50. Vamos negociar. Né? Você, parte espiritual, 50%. Parte natural, 50% a gente abre o negócio. Não, 100% é dele. Inclusive, ele fala de a gente ser administrador. Mordomia fiel isso, a ele. Né? É isso aí. Então, eu tenho que entender de administração. Boa. Mas eu tenho que ser fiel a ele nesses recursos. E você que está aí, talvez pensando em desistir, como eu pensava em desistir lá atrás, ou achando que o seu problema é falta de dinheiro, eu te digo, é muito mais do que isso. Não, é uma comunhão de fatores. Talvez a ativação do seu propósito de vida, identificar seu chamado, seus talentos, suas habilidades, mudar sua mentalidade e trazer Deus para o seu negócio efetivamente, se capacitando nas parábolas, nos versículos que dizem, são mais de 2.200 versículos. 2.350. Inclusive um livro de cabeceira que de vez em quando eu retomo ali, vejo, porque é importante, né? A gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é a palavra de Deus, né? Isso aí. Então, por isso que eu falo que propósito é o quê? Comunhão. Muito bom. Vamos avançar no tempo aí. Vamos falar da captação.net, né? Como é que você mistura negócio e missões? Aqui no Tela, né, a rede Tela é um instituto, portanto, né, que promove pró-igreja, então é um instituto de dar suporte para a igreja, não está atrelado a nenhuma denominação, e o objetivo é exatamente dizer o seguinte: sozinho você é uma presa fácil para o diabo, né? Ande com pessoas que te estimularão a fé, uma visão
né, ajustada a princípios. Então, o objetivo do Tela é criar essa rede de empresários. Hoje a gente é mais de 20 núcleos no Brasil. Parabéns. Né? Além do network, que acaba sendo um colateral, nada contra, né, outros movimentos, instituições que promovem o network. Acho que isso faz parte. Né? Mas nós, como Tela, entendemos que isso é um colateral de uma visão ajustada, primeiramente, de mordomia. Né? Então, a importância de não estar sozinho, né? De estar numa comunidade de fé, buscar mentores, pessoas mais experientes. Né? A gente teve um convidado aqui que o tema dele era conselho, né? Para trazer conselheiros para a empresa. Né? Às vezes o pequeno não tem dinheiro e fala assim, eu não tenho grana para pagar 20, 30 mil para um conselheiro aí, que é talvez o ticket de mercado. Poxa, mas você conhece algum empresário que tem um testemunho poderoso? Traga para perto, paga um café, né? Um cafezinho pequenininho. É princípio. Não é verdade? É princípio bíblico. E dá uma contraprestação, fala, cara, deixa eu te contar uma história que queria vir uma outra opinião. Porque uma técnica, inclusive, que o Hitler usava, Wesley, né, para promover o reino de Satanás, era isolar as pessoas das famílias, elas enfraqueciam, né? E aí ele conseguia criar uma dominação, um terror, enfim, é um tema pesado, mas para ilustrar que muitas vezes tem aí, né, uma crença limitante, uma falácia de Satanás de que, poxa, eu não tenho tempo para correr atrás disso, eu preciso cuidar do meu negócio, preciso vender, não sobra tempo. E aí que está talvez um dos principais erros, né, de querer fazer tudo na força do braço, querer fazer tudo, achar que quantidade de horas é suficiente para virar o jogo. Aliás, você fala um pouco disso no teu livro, né? Isso. Conta um pouquinho sobre essa visão aí de ser refém, né? Como é que você chama? Você é presidiário, não é isso? Como é que é? Conta aí. Isso daí é do meu mentor, né? A gente está falando aqui de ter conselheiros. Uhum. Então nós temos que ter conselheiro na área espiritual. Eu tenho 2. Na verdade, tenho 3. Né? 2 pastores e o Espírito Santo. Amém. Tenho minha costelinha do propósito que está aqui. Tenho de negócios. Tenho de finanças. Tenho 7 conselheiros. Boa. Então, assim, não dá para caminhar sem conselheiros, bons conselheiros, cristãos, pessoas que querem crescer para você, querem ver o seu negócio. Então, o que acontece? Você abre o seu negócio e você começa a prosperar e a crescer. O que vai acontecer? Vai criar um platô, porque nós temos 24 horas. E nós temos essa crença de que não temos tempo, não temos dinheiro. Primeira coisa, enquanto a gente não quebrar isso, dificilmente vai ter propósito no seu negócio, viu, Eduardo? Interessante, uma chave, anota aí, dá até um corte, né? Isso repete aí para o pessoal da edição depois, criar um corte bombástico, né? Enquanto você tiver essa crença de que você não tem tempo e que você não tem dinheiro, você não tem propósito no seu negócio. Por quê? Porque você tem que governar sobre o tempo. Provérbios 3:9. Honre ao Senhor com todos os teus recursos. Tempo é um recurso que Deus nos dá. Então, mais valioso até que dinheiro, né? Lá em Gênesis, Deus nos deu a procuração de gerir os recursos naturais. Uhum. Então, quem é que tem que governar o tempo? Eu. Então não existe. Deus já me deu o tempo. Então eu tenho que governar no meio do tempo. Uhum. No mover do tempo. Como? Destinando o tempo para as coisas importantes. Primeiro Deus, para a minha família. E não sendo escravo do meu negócio. Porque o meu negócio também vai me atrair. Ele vai crescer, vai começar a atrair o quê? O dono. O que vai acontecer? Dá o braço, ele quer a perna. Daqui a pouco eu estou o quê? Escravo do meu negócio. Uhum. E quem é escravo do seu negócio não vive uma vida com propósito. Vai tirar tempo da família. Família é propósito de Deus. Vai tirar liberdade. Uhum. Então tem um livro pode falar aqui? Claro, por favor. Meu mentor André Menezes, ele tem um livro que fala Minha Empresa, Minha Prisão. Ou seja, não seja empresidiário. Ele criou essa frase, né? Uhum. Minha empresa, minha prisão. Ou seja, sou empresidiário da minha empresa, sou um prisioneiro da minha empresa. Não, a sua empresa é para criar a sua liberdade. Uhum. Sua liberdade de tempo, sua liberdade financeira, sua liberdade com a sua família, sua liberdade em patrocinar o reino, sua liberdade de tempo de servir o reino.
E aí, por isso que você tem esse projeto também, porque você tem esse tempo. Perfeito. Está servindo. Isso aí. A gente tem lá na igreja também, né? Depois a gente pode falar. Não, pode falar agora. Conta um pouquinho lá do trabalho que você faz com os empresários lá. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Porque é uma forma de você também levar adiante isso que você recebeu. Não é isso? Isso. Eu acredito que Deus nos faz passar por situações para criar autoridade. Sim. Para a gente realmente depois alcançar as pessoas naquilo que a gente já superou. Testemunho, né? Tem um testemunho, porque senão a pessoa fala assim, você não sabe o que eu estou sentindo. E aí fala, não sabe sei mesmo. Eu não passei. Não, só e quando você fala, olha, Deus me tratou nessa área, aí é poderoso, né? Mas como é que é? Vocês têm um encontro mensal, semanal? Qual que é o propósito de juntar empresários? Qual o tamanho qual é o tamanho, né, do grupo, da rede e também dá um endereço. De repente, quem está nos ouvindo dentro da região, eu acho que é aberto para quem for de fora, né? A gente faz parte, a gente pertence congrega na Igreja Manancial da Fé em Mogi das Cruzes e tem um ministério de empresários. A igreja tem 1.500 membros e nós temos lá empresários e a gente está à frente desse ministério, levando capacitação do reino para ativar a identidade da pessoa, o chamado e potencializar o seu negócio e a sua família. Então, a gente leva capacitação espiritual para a sua vida para potencializar o seu negócio. E potencializando você vai potencializar o seu negócio, porque se o seu CPF é maior do que o seu CNPJ, então o seu CNPJ vai correr atrás do seu CPF. Fica na Avenida do Dr. Deodato Wertheim, no centro de Mogi das Cruzes. Você é convidado. Nós temos reuniões todas as terças-feiras. Semanal, 19h30. Só que essa reunião fica na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, número 703. Não precisa fazer inscrição, só comparecer. É uma célula de empresário. Network, legal. Interação, porque todos podem ensinar. Sim. Então ali a gente faz uma comunhão, hot seat, chama um especialista, a gente entrega o evangelho ali e uma vez por mês, ou geralmente cada 2 meses, uma palestra, na verdade um culto para você consagrar o seu negócio. Dia 25 de fevereiro é o culto Negócio com Propósito nessa igreja às 20 horas. Boa, então você está convidado. Queria estender também o convite para você que é de outras localidades aqui do Brasil. O Tela tem mais de 20 núcleos. Nossa. Portanto, em alguma cidade, a princípio nas capitais, né? Eu estou na liderança do núcleo aqui de São Paulo, então você se você estiver em São Paulo, meu convidado, toda segunda, terça-feira de cada mês. A gente tem encontros também, hot seat, palestrantes para dar testemunho. A gente você já teve um deles, lá, né? Vai ter um convidado poderoso agora. Próximo, isso aí. Mais um muito bom, que o cara traz ali bastante conceito, boas práticas, né? Então, não é um encontro que a gente vai ter oração, não é isso. A gente traz especialista de áreas específicas para trazer conteúdo que pode, né, ser um insight para o negócio e também um congraçamento ali de network e tudo mais. É muito legal, você é meu convidado, né? Entra no site aí, www.telanegociosmissões.com.br telanegociosmissões.com.br. Combinado? Eu espero te ver lá, né? E eu já convido vocês, empreendedores aí do nosso grupo lá da Igreja Manancial da Fé, Negócio com Propósito, a seguir o Tela. Boa. Eu já participei de reuniões com ele, já fiz negócios através desses encontros aí. Muito legal. Obrigado pelo testemunho aí. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E o conceito de pecado é errar o alvo, né? Então você errou o alvo várias vezes, né? Coração ali desajustado e sem propósito, batendo na trave, né?
sofrendo, minha mãe já falecida, está com o Senhor, né? Mas ela veio do interior e dizia sempre expressões, né? Então, mas você comeu o pão que o diabo amassou, a gente poderia dizer isso, né? Financeiramente afetou a família. Mas como é que está hoje? A captação.net, me conta um pouquinho do teu negócio hoje, o que ela faz, e eu vou emendar uma segunda pergunta que tem tudo a ver com o propósito do podcast aqui. Como é que você mistura os teus negócios com a fé ou como missão? Como através dos seus negócios você impacta a vida das pessoas e leva o reino? Muito bem. A captação.net é uma empresa que faz administração financeira nichado no segmento de shopping center no Brasil. Nós atendemos mais de 80 shopping no Brasil. Uau. Nós estamos há 16 anos, né? Temos um corpo de equipe de contadores, administradores qualificados. Nós somos referência nesse... Quando eu abri, só tinha eu, Eduardo, há 16 anos. Hoje nós temos aí 4 concorrentes. Né? Shopping tem uma quantidade limitada aí no Brasil, mas... E aí a gente presta esse serviço para administradores e para os investidores. A gente não atende lojista, atende os investidores. Ah, ok. Então, na primeira camada de cima. Então eles prestação de conta para investidores, para os administradores. Então a gente faz esse back office, aquilo que você não vê no shopping. Você vê as lojas, o que você não vê? A contabilidade, o departamento pessoal, os boletos que vai para os lojistas, o pagamento de conta, a contratação, pagamento de pessoal, todo esse... É o BPO, né? BPO financeiro hoje, né? Isso que a gente faz nichado exclusivamente para shopping center. E aí como que a gente mescla isso, né? Propósito e negócio. Primeiro, identificação realmente do propósito do seu negócio. Valores, visão, missão. Um dos valores nosso é a fé. Inclusive, a gente conseguiu um cliente grande aqui, um grupo israelense, fundo, veio para o Brasil, comprou alguns shopping e foi conhecer a nossa empresa e eu fiz a apresentação e na hora que chegou nos nossos valores, falei, mas eu nunca vi uma empresa ter fé como valores. Me explica isso. Explica aí, legal ouvir essa história. Aí ele foi passando a apresentação e falou, mas me explica a fé. Enquanto eu fui explicando fé, no final ele me contratou. Boa, olha aí, 7 interessante. Shoppings. Que legal. Ou seja, nós colocamos o quê? Vivemos aquilo que a gente aprende na Bíblia. Valores faz parte do meu dia a dia, dos meus negócios. Então, além de ter valores, fé, Deus, nós fazemos oração. Quando um colaborador sai, a gente faz oração para ele sair. Olha, interessante. Para entrar. Nós fazemos oração na confraternização, nós fazemos oração nas dificuldades dos nossos colaboradores ali, quando ele vai, por exemplo, realizar um sonho de adquirir um apartamento, uma casa própria, quando está doente. Então, tem oração. Nós contratamos também, fazemos programas para potencializar eles na área financeira. Nós temos um projeto social de entregar cestas de alimento para para a ONG da igreja. A Igreja Manancial, ela sustenta 70 famílias. Então, a gente contribui com as cestas ali mensais. Então, tem um programa social, tem um programa espiritual, e além disso, esse conhecimento que eu tenho, eu reservo um tempo para compartilhar esse conhecimento com esses empresários que a gente tem em Mogi das Cruzes. Muito legal. Então, boas dicas aí para você implantar o seu negócio através dele. Então, como é que tem falta de tempo? Pois é, uma questão... Você define por questões de prioridade. É verdade, se Deus é prioridade, os negócios do reino é prioridade, acho que é a partir daí que vai começando a ajustar, né? Eu Independente defino, Eduardo, de ancorar no 20%, dinheiro. 20% a 30% do meu tempo é para propósito. Ou é para mentoria de pessoas, ou de negócios, ou da igreja, ou social. 20% a 30% do meu tempo. Wesley, seu negócio poderia crescer muito mais do que isso, se você se dedicasse 100%? Poderia, mas sem propósito. Pois é. E talvez não crescesse, né? Não dá para saber. Ou quebraria como eu quebrei lá atrás, sem com meus braços, né? Querendo meus recursos. Querendo ficar rico, né? Trabalhando com dinheiro. Sem sentido. Você pode ficar rico. Quebrando. Patrocinando o reino, patrocinando pessoas.
Eu vou aproveitando aí essa brincadeira, esse gancho, eu vou fazer uma provocação para você aqui, Vamos tá lá, bom? vamos Posso lá. ou não? Oxe, então, tá o cara aberto. que perseguiu dinheiro a vida toda e trabalha com dinheiro. Né? Quando você escreveu esse livro aqui, você pensou em ficar rico com o livro ou não? Cara, essa pergunta aí até me incomoda, você acredita? Que bom. Porque não foi. Uhum. Eu escrevi esse livro em plena pandemia, nos Covid. Então, a gente tinha acabado de assumir a liderança desse ministério 6 meses. E entrou a pandemia, veio o lockdown, fechou tudo. Fechou o shopping, fechou tudo. O que eu percebi? Que os empresários da igreja estavam mais desesperados do que os empresários fora. Olha isso. E eles não têm Deus. E qual que era a distorção E aí? eu fazia essa pergunta. Foi, mas espera lá, o que está acontecendo? Eles não falam que tem Deus no negócio? Não fala que Deus é o dono do seu negócio? Por que estão desesperados em grupos de WhatsApp? A gente ia conversar. E eu falei, o que eu tenho que fazer para essas pessoas? A gente ia conversar, mas estava tão alterado. Eu falei, mas tem que fazer alguma coisa. E a gente já com essas reuniões aí, lockdown parado, fazia via Zoom, Instagram. E aí o que acontecia? Eu falei, vou fazer um livro para criar autoridade. Legal. Para eu poder transformar essa turma. Então o motivo foi o quê? Foi em gerar autoridade para alcançar essas pessoas a se levantarem em plena pandemia. Então, é para ficar rico? Não. Foi impresso 500 unidades, já foram. Você acha que está recebendo, acho que só tem mais umas 3 unidades lá. Você deu uma dedicatória aqui? Esgotou. Vou botar na Amazon lá. Ou seja, não coloquei nem no Amazon. Se fosse para ficar rico, estava no Amazon. Não está no Amazon. Só encontra em PDF gratuito no meu Instagram. Então, ou seja, é contribuição mesmo. Para abençoar, né? Para abençoar. Que bom. E passou aquela fase, superaram, graças a Deus. E aí o livro... Então o livro alcançou o seu propósito. Alcançou o meu propósito. Como negócio. Agora estamos escrevendo outro como negócio. Boa. Como negócio. Por isso que é seu negócio além do dinheiro. É isso. É sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. O teu negócio, de alguma forma, ele toca a tecnologia, Sim. assim como tantos outros. Né? O T... Uma curiosidade aqui, né? As pessoas perguntam, eu acho que já disse aqui, mas como a nossa audiência é bastante randômica, variada, né? Eu já contei aqui, mas vale reforçar que o T do Tela é de tecnologia. Então, portanto, a gente, no Tela, nós acreditamos, Wesley, que na história da humanidade nunca houve uma oportunidade tão grande, gigantesca, como a tecnologia oferece hoje. Gigantesca. E aí eu faço uma menção especial à inteligência artificial, como melhora os processos, como cria oportunidade de negócios, né, de economia, de escala de resultado. E então a tecnologia ela precisa ser considerada, né? Então a gente tem aqui desde a geração, acho que não tem baby boomers mais, né? Eles já devem estar aí mais aposentados, mas a gente tem desde a geração X lá, que nasceu em 1970, se eu não me engano, até a geração Z aí, que já está milênio e aí vai, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sua visão sobre tecnologia, como que você acredita que a tecnologia pode abençoar as empresas e fomentar negócios, prosperidade. Conta um pouquinho da sua visão sobre isso. Eu entendo que tecnologia é uma permissão de Deus para os cristãos, aqueles que estão na onda, trazer para os seus negócios e para as suas vidas. Então a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Essa escolha ainda é nossa, mas a permissão é de Deus. E a tecnologia, na nossa empresa, a gente não abre mão, que é um dos valores, inovação e produtividade. Interessante. Então, e a tecnologia é a base para isso, né? A base para isso. Então nós temos 3 projetos tecnológicos nesse ano. Um é um RPA, integração automatizada. Um software que nós criamos, meu filho, programador, fez para administração de processos, documentos, específico para shopping. E um de inteligência artificial. Olha que bacana. E adivinha com quem que é? Quem que é? Conta aí. Com a empresa do Eduardo. Muito bom, então deixa eu dar as devidas credenciais aí para o nosso patrocinador aqui do podcast, portanto, Wings Group AI. O Mr. H vai pôr aí na tela o QR Code, o contato, não tem
não tem BR, né? igsgroup.ai, que é uma nova forma de acessar aí. Então é um jeito novo de você acessar ferramentas que podem otimizar custos, processos, alavancar os resultados, né? E o Wesley está voluntariamente dando aí o depoimento dele. Tem feito a diferença no teu negócio, Wesley? Eduardo, a gente tem que analisar 200 fluxos econômicos por mês. Uhum. Fluxo de caixa. Fluxo econômico, no caso de shopping. A inteligência faz isso para nós. Uhum. Olha só a produtividade. E olha só a assertividade. Uhum. Então não dá para abrir mão do valor de inovação no seu negócio, porque isso vai alavancar o seu negócio de uma forma exponencial e otimizar o seu lucro. E aí o seu lucro você direciona por vários caminhos. Para Deus, para sua família, para o crescimento do seu negócio, para você, para viajar, para ser livre. Então, não dá para abrir mão disso. Boa, e essa ferramenta que você está citando aí, que você usa da Wings, ela otimiza o seu tempo, que eu me lembro que você comentou que 2, 3 pessoas fariam o trabalho, levariam um mês, e ela faz em quanto tempo isso? Não, agora a gente estava em reunião ontem com a pessoa responsável que está à frente disso aí, ela vai ficar uma vez por semana fazendo esse monitoramento. E sendo que antes não dava conta, a gente não conseguia fazer. Chegar no final. Ficava algumas sem analisar. Que legal, que bom, né? Isso também é prosperidade, não é? Isso é usar a tecnologia para prosperidade. Obrigado pelo depoimento, né? Quando é espontâneo, melhor ainda. Estamos indo para o final aqui, passou rápido demais, né? Conversa boa, quando o papo acelera. É bom, o tempo, né? O tempo voa. Indo aqui para o final, Wesley, que livro que você indicaria para a nossa audiência se não fosse a Bíblia, né? Você citou aí muito bem referendado já as parábolas de Jesus, ensinam muito sobre negócios, mas tirando a Bíblia, qual o livro que você recomendaria para a nossa audiência, dizendo o seguinte, olha, este livro você tem que ler que muda a chave do seu negócio? A Bíblia em primeiro lugar, porque a Bíblia é um conjunto de livros, biblioteca, sim. Né? 66 off livros. concurso, né? Eu lia muitos livros, esses livros famosos aí, Mente Milionária e tudo mais. Depois que eu li a Bíblia, tudo sai de lá. A origem é a Bíblia. É curioso isso, né? Bom você falar isso, né? Porque eles copiam, né? Mas dão um viés ruim, né? Um viés só do dinheiro, né? Tira praticamente, não sei se consciente ou inconscientemente, Deus da origem, vamos dizer assim, porque tudo vem de Deus, é impossível, a origem vem de Deus, então todos os livros de ensino vai vir da fonte, aí cabe você direcionar ou reconhecer ou honrar Deus ou não. Já vai na fonte, né? Já vai na fonte. Boa. Então a Bíblia te ensina você a se relacionar, a sua área espiritual, sua alma, suas finanças, seus negócios, a sua vida, ativação da tua vida para você se potencializar, enfim, tudo. Mas um livro que eu indicaria, vou indicar 2, Eduardo. Boa. Uma Vida com Propósito. Rick Warren. Por quê? Mudou minha visão, viu, Wesley? São um dos primeiros livros que eu li que mudou bastante minha visão. Realmente, quando eu fui buscar o entendimento de propósito, há 14 anos que eu falo disso, Rick Warren me ajudou muito nisso, o livro dele. O que eu entendi? Que um negócio com propósito não existe se não existir uma vida com propósito. Sim. Então, focar na vida, que o teu negócio vai correndo atrás de você. Outra coisa, não ser escravo do seu negócio. Aí eu vou para o livro do André Menezes. Minha empresa, minha prisão. Não seja empresidiário do seu negócio. Então eu indico o livro do André Menezes. Está na Amazon esse livro do André? Está na Amazon. Legal. Então o do Rick Warren você acha fácil. Inclusive a gente tem aqui um exemplar de uma continuidade, né? Ele tem vários livros, Uma Vida com Propósito. Ele coloca liderança com propósito, que está ligado também. Agora eu indico isso aqui, Eduardo. Boa. Dá um close aí, Mr. H. Olha só, esse daqui... E esse é de graça, né? Esse livro foi retirado da Bíblia. Que legal. Foi inspiração. 2 horas da manhã, em plena Covid. 2 horas da manhã, acordei, Eduardo. Sentei na cama e falei, mas eu não acordo 2 horas da manhã. De repente, mas não estou com sono. Aí, vai escrever. Fui escrever até 6 horas da manhã escrevendo. A hora que eu fui ler,
tudo da Bíblia. Que Porque legal. você lê a Bíblia, vai escrever, você escreve. Aqui tem um método de você sair de uma vida de escravidão na alma, de escravidão de desistir da vida, desistir do seu negócio, e depois você cria valores, visão, transforma seus colaboradores, transforma seus clientes, cria programas dentro da sua empresa e depois você cria um ecossistema, que é isso Sim. que vocês têm aqui. Boa, isso Conexão. Perfeito. Ministério lá de empresário de Mogi com vocês com o outro. Esse ecossistema, então esse aqui é um método para você ter um negócio com propósito. Muito bom. Indo aqui para o final, o que você aprendeu com todo esse processo, né? Quando você olha para trás, né? Hoje a gente ri, né? Faz brincadeira com as falências, né? Mas porque graças a Deus passou, né? Se tivesse com dor ainda estaria no processo do colateral, né? O que você diria que você aprendeu, né? Você olhando para... Aliás, o Wesley é um homem abençoado, Amém. de família, né? Amém. Que trouxe a família Tá aqui para o estúdio, né? Vocês não podem ver, mas ele trouxe a família, trouxe a filha, Ana Júlia, não é isso? O maior empreendimento nosso é a família. É a família. O meu Eu sempre digo isso. O maior empreendimento o maior e melhor empreendimento que nós podemos fazer é a nossa família, né? Então, olhando ali para a sua câmera, ali a lente da verdade, né? O que você aprendeu nessa jornada? Então, para um jovem empreendedor, que conselho você daria do que fazer, se você fosse dar um conselho só, e o que não fazer também? O que fazer? Aprenda a ser dependente de Deus, trazendo princípios para a sua vida e para os seus negócios. Isso vai ativar a sua identidade, você vai ser potencializado, porque Deus é criativo, você vai ser criativo. Deus é a prosperidade, você vai ser a prosperidade. E aí você vai atrair tudo que é bom para a sua vida e para os seus negócios. Então, primeira coisa, ative o seu propósito de vida. Segundo, aprenda que o fundo do poço ou o deserto que você está passando, as dores que você está passando, é para te projetar mais alto. E você vai ser projetado como uma autoridade. E você vai alcançar pessoas com isso. Então, não desista. Aprenda que isso você está sendo forjado a ser uma autoridade que você vai alcançar vidas e alcançar pessoas e glorificar a Deus. Muito bom, Wesley. Última pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro. Amém. Wesley Ramos, hoje qual é o seu sonho grande? Eu tenho um sonho, Eduardo, que é deixar um legado, criar uma instituição e trazer esses ensinos que eu adquiri há 14 anos até agora, que a gente vem adquirindo na Bíblia, na área financeira, para transformar vidas, em um instituto ligado a propósito. E deixar esses livros como legado e deixar pessoas replicando isso em todo o Brasil. Então é um instituto que eu quero criar, igual o de vocês, só que um instituto educacional através de princípios voltado para educação financeira com princípios bíblicos. Boa, excelente. E aí sim alcançar as pessoas eternamente, porque esse ensino é eterno. Então na hora que formata isso, dos meus filhos, leem, eles vão ser edificados. Não é um ensino passageiro de onda e de tendência. Então eu tenho esse sonho, já coloquei o pé ali, estou começando a escrever. Amém, amém. Então eu creio que Deus vai me trazer pessoas aí e abrir discernimento, minha visão, para isso se realizar, em nome de Jesus. E fica aqui então minha oração, né, e a profecia de que esse instituto alcance o propósito e o que eu tenho para te dizer aqui, que ele é maior do que você conseguiu projetar, né? Ele vai não só acontecer, mas vai te surpreender o tamanho que vai ficar, né? Você vai ficar pequenininho, teu sonho vai ficar pequeno perto daquilo que esse instituto pode fazer de transformação, porque essa é a vontade de Deus. Então receba aí uma profecia para criar este ambiente, porque eu sempre digo, eu recebo no meu coração. Amém, eu sempre digo que educação é discipulado,
né? Jesus então, ensinava. É uma forma de discipular as novas gerações e o texto bíblico diz que o povo perece por falta do conhecimento da palavra, né? E óbvio, né? Você pode ler as parábolas de Jesus, pode ler os 2.350 versículos, mas quando você tem, né? Imagina aí que seja o teu core business do Instituto, né? Quando você tangibiliza, né, esses princípios numa trilha de conhecimento, isso de alguma forma facilita a compreensão, né, dentro de um contexto, tira a religiosidade, né, quebra crenças limitantes e alcança o coração e transforma. É isso aí. Que assim seja, então. Que assim seja, amém. Amém. Porque negócios do reino é muito mais do que sucesso financeiro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.